Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Yohara, sou professora para concursos públicos e hoje eu vou falar de um tópico muito importante para você que é da área da educação e presta concurso para essa área, tá? Vamos falar sobre a Base Nacional Comum Curricular, que é uma referência de currículo dentro do nosso território nacional para a educação básica. Vamos começar? Para começar, vou só apresentar para vocês aqui o meu Instagram, onde eu posto dicas diárias de concursos públicos. Vocês podem me acompanhar por lá. Eu também coloco lá o cronograma com relação aos meus vídeos aqui dentro do YouTube. Beleza? Vamos lá, vamos começar falando dessa Base Nacional Comum Curricular. O que é a Base Nacional Comum Curricular? A Base Nacional Comum Curricular é um documento normativo. Então, a base, para a gente entender aqui, ela não é um currículo, tá? E nem deve ser entendida como. Não é currículo. Beleza? A gente vai falar sobre isso durante toda a aula. A Base Nacional Comum Curricular não é um currículo. Na verdade, ela é um documento normativo que estabelece um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais. Então, basicamente, é um documento que nos estabelece conteúdos mínimos a serem seguidos pela educação básica. Então, basicamente, é o que o aluno precisa entender em cada etapa da educação básica. O mínimo. É claro que ele pode aprender mais, mas o mínimo é estabelecido pela Base Nacional Comum Curricular. Vamos aqui, que todos os alunos da educação básica brasileira devem, é uma obrigação, tá? Então, a gente vai ver aqui que, além da Base Nacional Comum Curricular não ser um currículo, ela também é um documento obrigatório, beleza? Então, se cair na sua prova, você já vai saber. É obrigatório. Então, devem é uma obrigação, é um dever, né? É um dever. O documento se aplica exclusivamente à educação escolar. Então, esse documento aqui, essa parte da educação, que é uma educação escolar, é uma educação que é falada lá na Lei de Diretrizes e Bases, nos seus primeiros artigos, em que a lei diz que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional do Brasil fala sobre a educação escolar, que é aquela educação aprendida em instituições oficiais, tá? Então, vai ser aquela educação aprendida na escola, é aquele saber sistematizado, beleza? Claro, né? Porque tanto a Base Nacional Comum Curricular como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação entende que a educação é um processo amplo, que tem, né, que pode ter aprendizagem tanto na escola, instituições oficiais, como também nas suas práticas sociais, em manifestações culturais. Então, fora da escola também há educação. Por isso que ela faz essa distinção. A Base Nacional Comum Curricular é para a educação escolar. É orientado por princípios éticos, políticos e estéticos, beleza? Então, são esses 3 princípios que a base vai discutir, que visam a formação integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, o que a gente tem aqui? Que a Base Nacional Comum Curricular, assim como outros documentos da educação mais atuais, são emancipadores, tá? Eles vão buscar por uma formação integral do indivíduo, considerando o aluno como centro do processo de ensino-aprendizagem. Ele não é mais aquele aluno lá naquela educação bancária, segundo Paulo Freire, aquela educação tradicional, em que o professor sabe tudo e vai ensinar aquele saber que tem verdade absoluta. Não. Agora aqui estamos diante de um aluno que é ativo, tá? Ele é o centro do processo de ensino-aprendizagem. Beleza? A Base Nacional vai considerar isso e esta ideia de educação integral, ela vem para normativos mais específicos, como é o que acontece, né, aqui no Distrito Federal. A gente tem a resolução que trata, né, dos normativos da educação escolar dentro do DF e também pregam pela essa educação integral. Assim como, né, a gente tem aqui no DF também o currículo em movimento, que prega também, em um de seus pressupostos, pela educação integral. Então, não é a educação em tempo integral. A gente tem que fazer essa distinção aqui. Educação integral, que ele está dizendo aqui, é diferente da educação de tempo integral. Qual a diferença? A educação de tempo integral é aquela educação que acontece quando a escola desenvolve atividades com os alunos em 7 horas na escola. Então, é uma educação em tempo integral. O aluno fica mais tempo. Há aqui uma ampliação de tempo, né? De horas na escola.
Enquanto que a educação integral vai além disso, né? A educação integral é você formar o indivíduo completo, aquele indivíduo que precisa estabelecer, precisa desenvolver caráter cognitivo, caráter social, afetivo, psicomotor. Então, esse é o indivíduo completo, beleza? É claro que a educação em tempo integral facilita a aprendizagem da educação integral, né? Ela vai facilitar essa educação integral, que é considerar vários aspectos de desenvolvimento do aluno. Mas ela não é a mesma coisa. A educação integral é muito mais ampla do que a educação em tempo integral, beleza? Vamos aqui. Então, ó, trouxe aqui, ó, a base, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, não é um currículo. A base, na verdade, a Base Nacional Comum Curricular é um conjunto de aprendizagens essenciais e indispensáveis que todos os estudantes, crianças, jovens e adultos têm direito de aprender. Ela funciona como a referência curricular, essa parte é importante. Então, ela é referência em território nacional de educação básica. A gente não está falando aqui sobre a educação superior, que é um nível, né, de educação. A educação superior não é disciplinada pela Base Nacional Comum Curricular. Nós estamos falando aqui de conteúdos mínimos e essenciais que o aluno deve saber, né, ao finalizar a educação básica, tá? Então, é um mínimo, o que o aluno deve ter em contato ali dentro do saber sistematizado, dentro da educação escolar, beleza? Aí, continuamos aqui. O ponto de chegada para cada etapa da educação básica, enquanto os currículos elaborados pelas escolas traçam um caminho para chegar até lá. Então, basicamente, ó, o currículo vai ser o caminho para se alcançar um objetivo, para se chegar a um alvo, né? Fazer um alvo aqui, ó. Esse alvo é a nossa Base Nacional Comum Curricular, né? É onde a gente pretende chegar. O currículo é o caminho, é só lembrar do Czinho, ó. É o caminho que a gente traça para alcançar esse alvo, esse objetivo maior, beleza? Então, não é a mesma coisa. A gente tem a Base Nacional Curricular e a gente tem currículo. A base vai ser referência para os currículos, que é referência para as ações que a gente precisa, né, desenvolver para chegar a um alvo, para chegar a um objetivo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre três documentos aqui muito importantes e que a gente também, né, vocês podem procurar aqui no canal, a gente também estuda para a área da educação, que são conteúdos, que são documentos, na verdade, que geralmente causam confusão, tá? Então, eu trouxe aqui para a gente sanar essas confusões aí. Vamos lá. Primeiro, eu tenho parâmetros curriculares nacionais, que são os nossos PCNs, né? São os nossos parâmetros curriculares nacionais. Também temos as diretrizes curriculares nacionais, né? As DCNs. E por último, a nossa BNCC. Vamos começar aqui com parâmetros curriculares nacionais. O que são os parâmetros curriculares nacionais? Embora não detalhado no nível da Base Nacional Comum Curricular, ou das DCNs no documento, os parâmetros curriculares nacionais, que chamamos aqui de PCNs, são citados como um referencial, que já assumia uma perspectiva enunciativa discursiva da linguagem. Então, também é uma referência, olha aqui, como a Base Nacional Comum Curricular, que é o documento que a gente está estudando hoje, os PCMs também são uma referência de currículo. Aí a gente continua. A base de língua portuguesa, por exemplo, dialoga sobre os PCNs para atualizar conceitos e abordagens, mantendo a centralidade do texto como unidade de trabalho. Então, se a gente pegar uma disciplina, uma área de conhecimento específico, a gente vai ver que dentro da base comum curricular, a gente observa alguns PCNs, que também são referenciais, são parâmetros de currículo. A Base Nacional Comum Curricular, ao se basear em noções como práticas de linguagem, discurso e gêneros discursivos, reconhece que esses conceitos já foram disseminados pelos PCNs. Então, a base ela é mais recente, né? É um documento novo em comparação aos PCNs. Antes, a gente tinha só normativos, a gente tinha só, na verdade, referenciais curriculares não obrigatórios, que são os parâmetros curriculares nacionais. O sistema de ensino poderia adotar ou não. Não havia ali uma obrigatoriedade. Agora, com a Base Nacional Comum Curricular, a gente tem um documento normativo, né? É um referencial obrigatório para a educação básica. Beleza?
Aí a gente continua aqui, ó. A principal distinção é que os PCNs tinham um caráter de sugestão, né? Então, antes da Base Nacional Comum Curricular, os PCNs faziam um trabalho bem parecido, bem semelhante, que era de trazer referências para o currículo, mas era em um caráter sugestivo, né? A gente poderia adotar ou não nas nossas escolas, servindo como um guia, enquanto a Base Nacional Comum Curricular tem um caráter normativo, né? Tem força aqui de lei, é obrigatório, definindo as aprendizagens essenciais. Então, o sistema de ensino não tem essa opção, né? Não é um caráter sugestivo. A Base Nacional Curricular é obrigatória. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que os PCNs, né, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, são opcionais, né? Opcional. Não é obrigatório. Não há obrigatoriedade. Beleza? Então, principal diferença aqui. Agora, vamos para as nossas diretrizes curriculares nacionais, né? O que são essas diretrizes? As diretrizes, mencionadas em diversos pontos do documento, diversos pontos da Base Nacional Comum Curricular, funcionam como um conjunto de normas obrigatórias. Importante. Então, as diretrizes curriculares nacionais possuem um caráter obrigatório. Então, qual é a diferença com a Base Nacional Comum Curricular? Vamos ver aqui. Então, é obrigatório para a educação nacional. Elas orientam o planejamento, a execução do projeto político-pedagógico das escolas, definindo os princípios e os fundamentos que devem nortear a educação. A Base Nacional Curricular, por sua vez, está alinhada aos princípios éticos, políticos e estéticos, que a gente já viu antes, fundamentados nas DCNs, né? O documento menciona que as DCNs, então a Base Nacional Comum Curricular, menciona que as DCNs, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, como uma parte dos marcos legais que embasam a Base Nacional Comum Curricular. Em resumo, as DCNs fornecem as diretrizes mais amplas, enquanto a Base Nacional Comum Curricular detalha o conteúdo de aprendizagem. Então, as DCNs, elas funcionam em um caráter obrigatório, mas elas estão mais voltadas para um caráter operacional. Então, elas não estão ali pautadas no referencial voltado especificamente para o currículo. Elas estão voltadas mais para o operacional. Então, elas trazem diretrizes para operacionalizar, né? Operacional. Beleza? Operacionalizar a educação, o currículo da educação básica. Agora tá saindo aqui da minha tela. Agora, por fim, vamos falar do nosso documento maior, a Base Nacional Comum Curricular, né? Que é o assunto da nossa aula de hoje. A Base Nacional Comum Curricular é um documento normativo que define o conjunto de aprendizagens essenciais e indispensáveis que todos os alunos da educação básica brasileira devem desenvolver. Então, é obrigatório, né? E ele traz aqui conteúdos mínimos para as etapas da educação básica, né? Que é a nossa educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Ela serve como referência obrigatória para a criação de currículos. Então, ela não é um currículo, ela é mais abrangente, ela é maior. Ela vai trazer referências para a criação desses currículos, que são ações para se chegar em um objetivo, em todas as redes de ensino do país. Então, todas, né? Obrigatório. Tanto na educação, né? Pública, quanto na educação privada. Beleza? A gente tem que lembrar disso daqui também. A privada precisa também seguir a Base Nacional Comum Curricular. Lembra quando a gente falou lá na nossa aulinha de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional? Se você não viu a aula, recomendo assistir, né? Dentro dessa aula, a gente fala que a educação privada, o ensino privado, é um direito, né? Aqui no Brasil, mas deve obedecer a algumas normas, como o cumprimento de normas gerais. E dentro desse cumprimento de normas gerais, a gente tem a Base Nacional Comum Curricular. Além disso, a gente tem a avaliação, o acompanhamento, né, dessas escolas privadas. Beleza. Continuando aqui. O documento representa o ponto de chegada para cada etapa.
da educação, enquanto os currículos elaborados pelas escolas traçam um caminho para alcançar esse ponto. Então, como eu disse para vocês, a BNCC vai ser o alvo, vai ser o ponto de chegada, enquanto os currículos são caminhos que nos direcionam para essa chegada, né? A Base Nacional Comum Curricular busca superar a fragmentação das políticas educacionais e garantir um padrão de qualidade comum a todos os estudantes. Então, é para evitar essa fragmentação. Em uma etapa da educação, por exemplo, a educação infantil, eu tenho que desenvolver conteúdos mínimos, eu tenho que aprender um mínimo ali, né? Tem que atingir pelo menos um mínimo. É claro que eu posso passar disso, mas eu não pode ser menos do que isso. Eu tenho que atingir aquele mínimo para quando eu chegar lá no primeiro ano do ensino fundamental, eu conseguir continuar o meu processo de ensino-aprendizagem, beleza? Então, eu tenho que garantir pelo menos um mínimo para esses estudantes, para superar essa fragmentação de aprendizagens. Agora, a gente tem aqui alguns, né, pontos centrais da Base Nacional Comum Curricular. Vamos lá. Primeiro, a Base Nacional Comum Curricular, né, ela se fundamenta em alguns normativos legais. A gente vai observar aqui. A obrigatoriedade da Base Nacional Comum Curricular é respaldada por leis e documentos, como a Constituição Federal, né? A gente sabe que lá na Constituição Federal a gente possui alguns artigos que tratam, né, da Constituição Federal de 88, dos artigos 205 ao 214, é tratado a educação no Brasil, né? A educação. Beleza. Aí vamos aqui, né? O que que fala a Constituição Federal que nos diz respeito aqui com relação à nossa base, né? E a Lei de Diretrizes e Bases, que é o principal ordenamento jurídico de educação dentro do Brasil. Ó, a base nacional, a nossa Lei de Diretrizes e Bases, Lei de Diretrizes e Bases estabelece que a União, em colaboração com os estados e o DF e os municípios, deve fixar diretrizes e competências para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, para garantir uma formação básica comum. Então, o que está falando aqui? Está falando que vai acontecer, né, um pacto interfederativo, que é entre várias unidades da federação, tanto a União, quanto os estados, quanto os municípios. E, dentro desse pacto, a gente precisa garantir uma formação geral básica comum. Então, todo mundo que vai frequentar ou que já frequenta a educação básica precisa ter um mínimo de aprendizagem, né? Dentro de cada uma dessas etapas. Beleza? Aí aqui, vamos continuar aqui, ó. Alinhamento de políticas. A Base, né, a Base Nacional Comum Curricular, integra a Política Nacional da Educação Básica e serve como um guia para alinhamento de outras políticas e ações em níveis federal, estadual e municipal. Precisamos lembrar que a base é nacional, né? Então, eu preciso seguir aqui um documento de caráter nacional, né? Que é o que a gente observa na Base Nacional Comum Curricular. Ela vai disciplinar, né? Vai referenciar os currículos de de todo o país. Possui um caráter nacional. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Então, precisamos seguir a base que possui caráter nacional. Beleza, como a formação de professores, aí aqui, ó, a gente vai ter políticas e ações em todos os níveis, né? Tanto no nível da União, quanto no nível estadual e no nível municipal, né? E quais são, né, essas ações? Formação, pegar aqui minha canetinha, formação de professores, avaliação, elaboração de materiais didáticos e critérios para a oferta e infraestrutura adequada. Então, a gente precisa seguir, né, algumas ações, né? São ações que vão levar a esse alvo, né? Que é o nosso compromisso com o aluno da educação básica em cada uma das etapas, que é esse conteúdo mínimo, que é o básico que o aluno precisa saber ao sair da escola, ao sair do ensino, né, educacional ali, da educação básica. Beleza? Agora vamos aqui. Implementação por etapas, né? Então, a gente sabe que lá na Lei de Diretrizes e Bases há uma divisão de níveis da educação. A gente tem um nível da educação básica, né? E tem um nível da educação superior, né? Na Base Nacional Comum Curricular, não abordamos o nível superior. Então, vamos estar aqui com o básico. Qual é o básico, né? A gente tem dentro do básico etapas. A educação infantil,
A gente vai ter também o ensino fundamental e temos também o ensino médio, beleza? Então, a implementação é por etapas. Então, a Base Nacional Comum Curricular foi homologada por etapas. Primeiro, a gente tem a etapa da educação infantil, né? Segundo, a gente tem a etapa do ensino fundamental. E, por último, a gente tem a etapa do ensino médio. Então, houve aqui uma homologação por etapas. O ensino médio foi o último a ser homologado, atingindo o objetivo de uma base para toda a educação básica brasileira, né? Então, cada uma dessas etapas vão possuir conteúdos mínimos. Então, há um mínimo que o aluno precisa aprender lá no ensino fundamental para prosseguir para o ensino médio. É o básico, é a Base Nacional Comum Curricular. A gente precisa atingir conteúdos mínimos para se alcançar um objetivo, que é aquele alvo que a gente falou, que é da Base Nacional Comum Curricular. Agora vamos aqui à composição do currículo da educação básica, né? O currículo das escolas deve ser composto pela Base Nacional Comum Curricular, como a gente vem falando desde o começo da aula, que é a parte comum, né? É a parte comum. É o que todo mundo dentro do Brasil, né? Dentro das escolas do Brasil, dentro da instituição de ensino, deve aprender, beleza? É claro, né? Nosso território é imenso. É claro que cada uma das regiões vão possuir variações, né? De diferentes, né, contextos. Mas há uma base. O aluno precisa, né? Aprender essa base em cada uma das etapas. E essa base vai ser complementada por uma parte diversificada, que vai ser uma parte que vai se voltar às diferentes, né? As mudanças que acontecem em várias regiões do país, tá? Então, essa base é o comum, é para todo mundo em território nacional, né? O que é obrigatório dentro do território nacional com relação ao ensino, né? Dentro a educação escolar, que é aprendida dentro da escola, tanto na rede pública quanto na rede privada. E essa base vai ser complementada por uma parte diversificada, que é essa parte que vai considerar as mais diversas diversidades dentro de cada uma das regiões do país. Aí temos aqui, ó, que vai ser complementada por uma parte diversificada, que deve ser complementada por cada sistema de ensino e escola, para atender às características regionais, locais da sociedade, da cultura e da economia. Então, a gente tem aqui, né? Aqui a gente vai ter uma junção da Base Nacional Comum Curricular, que será complementada por essa parte aqui, que vai considerar a região, né, que vai considerar as características locais, né, as características de cada parte do país, né? E essa base aqui, ela vai ser obrigatória em todos os sistemas de ensino, né? Obrigatória, beleza? Ela precisa ser seguida, enquanto a parte diversificada vai ser mudada. Então, a base é fixa e a parte diversificada vai ser variável. Beleza? Aí temos aqui, ó. Eu trouxe aqui, né, uma escola, uma instituição de ensino para a gente lembrar que essa educação aqui é a educação que é aprendida na escola. É aquela educação que é institucionalizada, é a educação escolar, beleza? Então, a Base Nacional Comum Curricular foi criada para ajudar a superar a fragmentação das políticas educacionais e fortalecer a colaboração, né, que é aquela colaboração que também é dita lá na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Essa colaboração vai ser, né, um regime de colaboração em que os sistemas de ensino vão adotar. Então, a União, né, vai trazer, vai apresentar, vai possuir ali vai possuir um apoio técnico-financeiro para os estados e os municípios. O DF vai atuar ali preferencialmente, prioritariamente no ensino médio e a educação, né, infantil, o ensino fundamental, vai ficar com os municípios. Então, a gente tem um regime de colaboração dentro desses entes, entre esses entes, né? Eles vão se ajudando. Então, é isso que acontece aqui. Se na sua prova disser que a União vai ser a responsável por tomar decisões, né, de cada região, né, de cada sistema de ensino, há um equívoco. Por quê? A União vai sim apresentar ali os seus aspectos, mas a União vai se alinhar, né, com cada sistema, com cada ente federado. E esses entes federados vão agir em regime de colaboração para tornar essa educação mínima aqui e essencial possível, né? Então, o objetivo é que ela sirva como
balizador de qualidade da educação, garantindo que, então ela vai ser um balizador de qualidade porque ela vai garantir o mínimo, né? Então, ela garantindo o mínimo, o aluno não pode passar daquela educação, da educação básica, sem ter aquele mínimo indispensável, né? Que é o mínimo que considera o aluno em uma educação integral, o aluno em seus aspectos cognitivos, sociais, psicomotores, emocionais. Tá? Além do acesso e da permanência na escola, todos os alunos têm um conjunto de aprendizagens essenciais assegurado. Então, lá na nossa Lei de Diretrizes e Bases, a gente vê que a nossa Lei de Diretrizes, que é o principal ordenamento de educação, especificamente de educação, né, do nosso país, fala, né, que a gente precisa considerar esse aluno em um processo, né, em uma educação integral, precisa considerar esse aluno como um todo, beleza? Aí, lá também, fala a respeito do acesso e permanência, que é um princípio da educação nacional, que também, né, já foi mencionado lá na nossa Constituição de 88 e foi reafirmado na Lei de Diretrizes e Bases de 96. Esse é um princípio. E a base, né, que é mais recente, vem trazendo esses conteúdos mínimos que devem ser assegurados por esse aluno, beleza? Aí, vamos continuar aqui. Né? Tem os conceitos e princípios fundamentais. A Base Nacional Comum Curricular se baseia em conceitos-chave para a educação brasileira. Então, a gente tem alguns conceitos aqui que são descritos lá no nosso documento normativo, né? E que eu trouxe aqui para vocês para facilitar. Competências. O que é competência? A competência é definida como uma mobilização de conhecimentos, que são conceitos e procedimentos. Enquanto as habilidades, que também são conceitos que eu vou diferenciar em um segundo momento, são práticas cognitivas e socioemocionais. Então, a gente tem aqui o conhecimento, que é mais amplo, né? E para a gente conseguir, né, realizar alguma coisa por meio dessas competências, para que a gente seja competente em algo, a gente precisa ter um conjunto de habilidades, um conjunto de práticas cognitivas ou psicoemocionais. Atitudes, valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do exercício da cidadania e do mundo do trabalho. A gente tem lá na Lei de Diretrizes e Bases, né, uma parte que diz, né, vou voltar aqui para a minha tela, que fala dos fins. Lá no comecinho da Lei de Diretrizes e Bases, a gente tem 3 fins da educação, 3 objetivos, que é o pleno desenvolvimento do educando, considerando o aluno em uma educação integral, o aluno como um todo, não só, né, desenvolver o cognitivo do aluno, mas também os seus aspectos psicomotores, seus aspectos emocionais, o exercício, o seu preparo para o exercício da cidadania, que é garantir que esse aluno seja um cidadão, socialmente falando, que a gente devolva para a sociedade esse aluno que é consciente, né? Consciente da natureza, consciente com relação ao voto, né? Então, ele é consciente, é um cidadão, é completo. E o mundo do trabalho, né? Que também é um fim da educação na Lei de Diretrizes e Bases. Então, aqui a gente tem os fins da educação, os objetivos da educação. Beleza. Educação integral. O documento, ele fala explicitamente, né, educação integral, que é o compromisso, né, demonstrando esse compromisso com a educação integral, que é garantir que o aluno saiba, que esse aluno seja preparado, né, seja formado pelo menos no mínimo, né, que é essa Base Nacional Comum Curricular, reconhecendo que a educação básica deve focar no desenvolvimento global, né, é aquele desenvolvimento integral, que vai considerar o aluno como um ser que não só precisa desenvolver o cognitivo, mas várias outras partes, né, para pertencer a uma sociedade e para conseguir atingir, né, e resolver demandas complexas da vida em sociedade, incluindo a dimensão física, afetiva, social, ética, moral e simbólica. Então, a gente tem que considerar tudo isso daqui para o aluno. E a equidade. A BNCC, ela reconhece a necessidade de superar, né, as profundas desigualdades educacionais. Então, o que é a equidade? A equidade, diferente da igualdade, né, que considera todos como iguais, a equidade vai considerar aqueles alunos, né, aquelas pessoas, aqueles educandos que possuem fragilidades, né, que tornam eles, né, desiguais em relação aos outros. Então, um aluno com deficiência, esse aluno, né,
socialmente falando, ele vai possuir uma desigualdade, então ele vai estar um pouquinho atrás do aluno que é considerado igual. Então não faz sentido eu considerar esses alunos de maneira igual, sendo que há essa desigualdade aqui. Então a equidade busca garantir, né, que os alunos iguais sejam considerados alunos iguais e os alunos desiguais sejam considerados alunos desiguais. Beleza? Então, para garantir essa equidade, né, e não só a igualdade. Então, garantindo um patamar comum, né, de aprendizagem a todos os estudantes, né? Considerando também as fragilidades de alguns estudantes, né? As decisões curriculares devem ter como foco, né, na equidade, que pressupõe reconhecer e atender às diferentes necessidades dos alunos. Então, não vou só considerar, né, uma igualdade, ver todo mundo como igual. Eu vou considerar, né, essas diferenças sociais. Beleza? Voltando aqui para a tela. Vamos resolver uma questão para finalizar o bloco de hoje. A Base Nacional Comum Curricular, né, é um documento de caráter meramente orientador, não possuindo obrigatoriedade de aplicação nas redes e sistemas de ensino do país, uma vez que a autonomia pedagógica das escolas deve prevalecer sobre qualquer diretriz curricular nacional? Na verdade, não, né? A gente sabe que a Base Nacional Comum Curricular é um documento, é uma referência curricular obrigatória, né? E ela serve como base para a educação, né? Para a educação escolar, né? Seja no público ou no privado, para a educação básica em todo o território nacional. Então, não há essa ideia de meramente orientador, logo errado pela nossa primeira questão. Vamos ver aqui, ó. Conforme discutimos, a Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo e de cumprimento obrigatório, né, para todas as escolas de educação básica do Brasil. Embora a autonomia pedagógica seja valorizada, realmente, a gente tem aquela autonomia, como a gente disse lá, né? Não é a União que manda em tudo, a gente age em um regime de colaboração, né? Então, essa autonomia também é valorizada, mas ela ocorre dentro do arcabouço da BNCC. Então, a BNCC é obrigatória. Os sistemas de ensino precisam adotar a Base Nacional Comum Curricular, que estabelece as aprendizagens essenciais comuns a todos os estudantes. É aquelas aprendizagens que são indispensáveis em cada etapa da educação básica. Os currículos, né, locais devem implementar a Base Nacional Comum Curricular com uma parte diversificada. Então, como a gente viu, eu tenho uma Base Nacional Comum Curricular, né? E tem uma parte diversificada, que vai depender aqui do local. Então, vai focar nas diferenças, né? Que considera as realidades regionais, mas a base é inegociável. Então, não tem essa de que há aqui um caráter meramente orientador. Então, por enquanto é isso, né? Peço para que vocês me acompanhem lá no Instagram para receber dicas diárias e muito obrigada por aprendermos juntos. Até a próxima. Já convido vocês para acompanhar, né, a saga, né, na nossa Base Nacional Comum Curricular. No próximo bloco, vou trazer mais assuntos voltados à Base Nacional Comum Curricular e também vários exercícios. Até lá, tchau!